Você tem que entender que você está num mundo virtual, onde tem muita gente que, sabe, você olha na rua, a pessoa não sabe nem onde está, né? Você acha que porque está aqui que a pessoa tem ideia do que ela está falando? Não, não tem, cara. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias foi a polêmica gerada após um vídeo do Rodrigo Góes falando que o Paulo Musi era um fake nerd. Após muitos influenciadores comentaram sobre o assunto, recentemente o Rodrigo Góes se pronunciou sobre o assunto em um vídeo no qual analisa vários famosos. Lembrando que o quadro Natty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. E após inúmeras polêmicas, eu não vou parar. Porque aqui o amor e o respeito imperam. Mas lembrem-se, no canal Rodrigo Góes, I am the law. Eu sou a lei e eu vou decidir, com todo o respeito do mundo, quem é natural e quem é só mais um fake nerd. O Musi comentou o assunto em vídeo do BNTC ao responder a pergunta de um inscrito. Confira. Eu vejo muitos médicos que ficam incentivando o uso de drogas, prometendo chip de beleza, etc. O Paulo nunca promoveu isso. Eu não entendo porque as pessoas querem que ele fale da vida pessoal dele. Porque, Lucas, quando a gente trabalha com comunicação, você tem que entender que as pessoas elas buscam entretenimento e não conhecimento. Poucas pessoas procuram conhecimento. Se você está me olhando aqui, está procurando conhecimento, você faz parte de mais ou menos 5% do total da rede que me acompanha. A maioria das pessoas, elas procuram entretenimento, elas procuram irreverência, elas procuram a brincadeira, a zoeira, né? E isso tem que existir, porque a gente tem que ser livre para sacanear, para zoar. A questão é que, para fazer o meu trabalho, precisa existir um nível de provocação, sabe? Precisa existir um nível de colocar as pessoas em situações cognitivas desconfortáveis, né? Então, quando a pessoa ela olha para mim e ela fala, mas você toma alguma coisa, é porque para ela é extremamente desconfortável, se ela não toma nada, admitir que tem alguém com um físico extremamente preparado, né, ou muito mais desenvolvido que o dela, que também não tome nada. Por que eu não posso falar da minha vida pessoal? Eu não posso falar da minha vida pessoal por uma questão de responsabilidade, né? Se eu falo que eu tomo remédio Cruzinha para dor de cabeça, tem 8 milhões de pessoas no Instagram, 3 milhões de pessoas no TikTok, 1 milhão de pessoas no YouTube que vão começar a tomar o remédio Cruzinha, sem querer saber para aquilo que é. Dessas pessoas vai ter uma coisa pior, né? Porque todas essas pessoas, elas influenciam mais 6 milhões de pessoas que não são meus seguidores e que estão fora dessa rotina, né, a tomar o remédio Cruzinha, que a gente está falando hipoteticamente aqui. Vai chegar uma hora que a pessoa não está tomando o remédio Cruzinha para dor de cabeça, ela está tomando o remédio Cruzinha para dor no pé. E aí, como é que faz? Então, quando a gente... A Camila está falando, se bobear, alguém vai pesquisar o que é remédio Cruzinha. Então é isso. E existe uma responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente fala na internet, é um cuidado de citar as pessoas. Por quê? Porque senão, a forma que você fala, né, você acaba ofendendo sem querer, ou você ofende parecendo que não está. E aí você pega todas essas pessoas, e essas pessoas vão lá xingar, tentar irritar a pessoa que está falando. Para mim, eu acho isso interessante. Por quê? O meu trabalho, ele não é um trabalho medido no dia, Lucas. Não é hoje que eu estou fazendo uma live para vocês. Eu faço live há mais ou menos 4 anos, 5 anos. Eu faço live desde antes da pandemia. O meu trabalho é medido em anos, né? Dá uma olhada quantas lives eu já fiz. Tem que olhar no meu Instagram, mais de 700 lives. Eu fiz quase 1000 lives, né? Então, se contar no total, passaram de 1000 lives. É que o que a gente chama de BNTC tem 600 e tralalá. Mas de live mesmo, em bicicleta, né? Quem começou a acompanhar comigo lá
antigamente, né, eu fazia live numa bicicleta que é aquelas air bike de crossfit, aqui assim. Só que qual o problema? O problema é que aquela bicicleta fazia um barulhão, ninguém escutava direito o que eu falava, todo mundo reclamava. Aí eu mudei para uma bike silenciosa, que é essa bike BNTC aqui que a gente tem da Steel Jean, né, e que ela é bem silenciosinha, então dá pra gente conversar, dá pra eu falar com vocês. E sendo assim, você tem que entender que a gente lida com pessoas, Lucas, e as pessoas, elas têm interesses próprios, elas têm uma forma elas têm uma forma de pensar, elas têm uma forma de agir. A questão é, se em nenhum momento eu pegar e puxar essas pessoas, o que acaba acontecendo? São pessoas que vão ver uma opinião. Então, tem todas as pessoas que falam essas frases, que eu concordo, né? Assim, eu acho que tem um exagero, tá? A fonte da juventude, né, é o esteroide, não usar esteroide, né? Cara, é verdade, né? Que é uma frase muito clichê, né? Mas por que a fonte da juventude não é usar esteroide? Você já parou para pensar nisso? Isso é verdade, porque quando você tem um aumento de hormônio no seu corpo, você provoca transformações. Qual é a época que a gente envelhece mais rápido? Você tem noção? A época que a gente envelhece mais rápido é na nossa adolescência. Eita, pera aí que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Depois eu... Pronto, caiu minha live no Instagram. A época que a gente envelhece mais rápido, né, é a época da nossa adolescência. Então, quando você olha, por exemplo, uma menina de 12 anos, aí você vai ver essa menina, né, com 16 anos, né, ela é completamente diferente, né? E qual a característica dessa fase na nossa vida? É um aumento da quantidade de hormônio sendo liberado, tá? E quando você usa hormônio, é como se você voltasse nessa fase de alta quantidade de hormônio. Quando você usa hormônio numa quantidade muito grande, é como se você acelerasse mais ainda essa velocidade de envelhecimento. Então tem coisas que têm razão. Isso daí tem razão, sim. Né? É só você olhar na academia. As meninas que usam implante com a quantidade de hormônio desregulada, os caras que fazem ciclo, eles se aparentam muito mais velhos do que eles são. Né? Agora, você acha que eu, com 44 anos, eu tenho interesse de parecer mais velho do que eu já sou? Né? Porque 44 é velho. Tá tudo bem, mas é velho. Né? E eu compartilho desse pensamento. Só que eu não acho que as coisas elas podem ser resumidas a frases de efeito. Porque se você faz uma frase de efeito, você pega poucas pessoas. Vamos pegar outra tendência. Nossa. Vamos pegar uma outra tendência. Né? A outra tendência é a questão do natural, a coisa certa a fazer. É verdade. Né? Por quê? Eu conheço mais gente que usa hormônio que parece que não treina do que gente que, do que gente que não usa hormônio e tem um físico bom. Né? Por quê? Porque as pessoas elas começaram a achar que o hormônio é o resultado de tudo. Né? Chip da beleza. Cara, para a maioria das mulheres virou chip da tristeza. As mulheres que começaram a usar o recurso hormonal para tentar fazer ganho estético, elas ficaram bem diferentes daquilo que era esperado quando você imagina um desenvolvimento. Né? Existe uma modificação de proporção, existe uma série de coisas, existe modificação de rosto, existe essa situação. O suco vicia? Vicia. Né? É muito difícil você tirar testosterona das pessoas, é muito difícil você tirar esteroides anabolizantes das pessoas. Por quê? Porque qualquer esteroide anabolizante e hormônio baseado em testosterona, ele modifica, por exemplo, o que é o metabolismo de endorfina no teu cérebro, te colocando imediatamente
numa situação numa situação de, como é que fala? Desprazer imediato. Então, quando você fica numa situação de desprazer imediato, o que você vai fazer? É quase como se fosse uma droga de abuso. A frase, stay natty, né? Fique natural. Cara, de fato, é o que é recomendado fazer. Você não vai fazer uso profissional do seu físico, você não é um fisiculturista profissional, você não vai ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, você vai gastar dinheiro para tentar consertar essas coisas. Só que, qual é o problema? Eu falo essas coisas aqui todo dia, há, sei lá, 5 anos. 2017 que eu acho que eu comecei a fazer live, né, 2018 mais ou menos, há 5 anos eu falo isso aqui. Só que por que eu não uso esse tipo de termo? Porque senão eu afasto os caras que querem parar de usar esteroide e eles estão cansados de serem maltratados, eles estão cansados de serem discriminados. Cara, pergunta para um sujeito que já usou esteroide e que foi no médico, o que o médico falou para ele, dependendo do que o médico falou para ele. Tem médico que fala assim, você toma esteroide, então o problema é seu, pode ir embora. Cara, é muito complicado, né? Você analisar como as pessoas são tratadas, né? Isso é muito complicado. E quando você tem exposição, né, você tem que ter uma maturidade digital que ela te leve a pensar nas consequências daquilo que você faz. O que eu percebi que tem gente que aprende certos conceitos que são bons, mas de uma forma ruim. Aí você tem que assistir a live de ontem, você tem que assistir o programa do Flow de ontem, fazer um resumo, né? Existem influenciadores, né? E existem influenciadores. A maioria dos influenciadores, na verdade, eles não são influenciadores, eles não fazem você pensar, eles fazem você repetir a opinião deles. E isso é um perigo. Por quê? Porque quando você deixa de pensar, você despreza as suas próprias experiências e você não está procurando o melhor caminho para você. Você está procurando um caminho de qualquer um. E aquilo que é bom para todo mundo, na verdade, não é bom para ninguém. Então você tem que ter esse senso crítico de que aquilo que você está fazendo, na verdade, é copiar coisa. E, cara, se você copia e cola a vida das outras pessoas, eu não sou dessa pegada. Aliás, não recomendo que se faça isso, né? Porque cada um tem um determinado tipo de demanda. A outra coisa, as razões pelas quais você está insatisfeito são as razões pelas quais você busca aquilo na internet? Em que medida você consegue resposta para aquilo que você quer saber versus você só consegue distração e perda de tempo? Então isso é uma coisa importante, né? Se você começa a ter dentro daquilo que é o seu programa, dentro daquilo que é a sua rotina, né? Uma dispersão da sua atenção, né? Em vez de uma coisa, faça isso aqui, você está perdendo tempo. E se você está perdendo tempo, o que vai acontecer com você nesse sentido é que cada vez mais você vai ter mais raiva da condição que você está, só que é a nossa tendência, né, de ser humano. Eu vou colocar a culpa sempre no outro. E aí o que acontece? Você tem essa promoção entre as pessoas que seguem os influenciadores em querer criar briga, querer criar confusão. E no final de contas, ninguém chega a lugar nenhum. Mas, assim, você entende que, na minha posição, parte daquilo que é minha função é chamar a atenção das pessoas, é aguentar a bronca para poder esclarecer determinadas coisas, né? Independente do que as pessoas falam, né, o que tem? Né? Tem história, né? Quanto tempo eu estou aqui? Quanto eu tenho minhas lives? Ou quanto tempo eu tenho as coisas que eu faço, que eu falo para vocês? Né? Gente, ninguém agrada a todo mundo. Agora,
Você tem que entender que você está num mundo virtual, onde tem muita gente que, sabe, você olha na rua, a pessoa não sabe nem onde está, né? Você acha que porque está aqui que a pessoa tem ideia do que ela está falando? Não, não tem, cara. Você tem que ficar calmo, porque, primeiro, tudo isso faz parte do processo. E segundo, né, e mais importante, quando você assume uma responsabilidade de fazer alguma coisa, né, você tem que entender que boa parte daquilo que vai chegar para você não é só o que você quer. Ai, parabéns, ai, que legal, ai, tudo bem, né? Tem todas as mensagens legais que eu recebo de vocês, mas, cara, tem que ver que cada um, né? Mas e você? O que tem achado sobre toda essa treta? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession.